Bom que você está junto comigo novamente nesse estudo, né? Do estudo do tema 23, do estudo da série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos estudar o porquê que nós devemos ser batizados, né? Porque o batismo é bíblico e é realizado por imersão, né? Então o batismo é bíblico. Ele simboliza o sepultamento dos pecados e a ressurreição espiritual, né? A Bíblia não aprova o batismo de bebês. Eles não sabem o que significa pecado, perdão nem arrependimento. Eles não sabem que são bebês. Então a Bíblia não autoriza, não mostra isso, né? A Bíblia fala sobre apresentar, você fazer um pacto com Deus, né? Levando o neném na igreja, apresentando perante Deus e você assumindo um compromisso de guiar o seu filho até ele entender, ter entendimento e entregar a vida a Cristo, né? Através do batismo também. E o batismo ele também simboliza proteção e pertencimento, né? Você é protegido por Deus e pertence a Deus a partir do momento que você aceita a Deus como seu Salvador, a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o batismo, por que eu devo ser batizado? Porque ele é bíblico, né? Ele é bíblico. E quem crer em Deus, em Jesus e for batizado, vai ser salvo. Onde está escrito isso? Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo, né? O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Que eu falei para você, pertencer, né? Participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus é o ensino da Bíblia, realça a importância do batismo. Agora, quantas espécies de batismos são reconhecidos na Bíblia? Vamos ver na Bíblia? Efésios 4, versículo 5. Olha só o que diz lá. Há um só Senhor, uma só fé e só um batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, há um só o quê? Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Tá bom? Qual o significado do batismo na Bíblia? Aí você vai na Bíblia, na carta aos Romanos e a carta aos Colossenses, carta de Paulo, né? Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4 e Colossenses 2, 12. Vamos ver então primeiro Romanos 6, de 3 a 4, o que diz? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, versículo 3 a 4 diz isso. Então, o significado do batismo, né? Exortamos, agora Colossenses 2,12 assim, diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, qual é o significado do batismo na Bíblia? A morte para o mundo, sepultamento para o mundo e ressurreição em Cristo. Então, quando a gente mergulha, a gente está morrendo, sendo sepultado, o antigo homem. E quando a gente ressuscita nova criatura em Cristo Jesus. Certo? A palavra batismo, ele vem do grego que significa baptizo, né? Significa mergulhar, emergir, afundar. Agora, de que forma Cristo foi batizado por João? Marcos 1, versículo de 9 a 10. Vamos lá? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre Jesus. Então, de que forma Cristo foi batizado? Por imersão, né? Agora, a quarta pergunta: que razão Jesus apresentou para ser batizado? Mateus,
capítulo 3, versículo 13 a 15. Olha só o que diz lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o quê? O batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, quem? João, né? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu venhas a mim? Aí Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Olha só que interessante, né? Então que razão Jesus apresentou para ser batizado? O quê? Para dar exemplo e para cumprir a justiça. Tá bom? Pergunta 5. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Atos 2, versículo 38 diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, de acordo com Pedro, no dia do Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Passando pela experiência do arrependimento. Entendeu? Ele tinha que se arrepender, ele tinha que passar por essa experiência, ele tinha que entender que ele é pecador e ele precisa de Jesus. E ele entender que a vida que ele levou até agora tinha que ser mudada. Entender, falar, puxa vida, estou errado. Reconhecer, entendeu? Falar, não, eu tenho que mudar. Aí ele se arrependeu e se converteu, né? Qual é essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? João 3, versículo 5 e Marcos 6, 16. Olha só o que diz lá. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o quão essencial é. Se você não batizar, você não vai entrar no reino de Deus. E Marcos 16, 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Entendeu? Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, pergunta 7. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22, versículo 16. Olha só o que diz. Qual que foi a orientação dele? Olha só. E agora, Atos 22, 16 diz assim. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então Paulo foi orientado a fazer isso. E agora, por que você demora? Você levanta-te e recebe o batismo. Essa é a resposta da pergunta 7, certo? Pergunta 8. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3, versículo 15. E 2 Coríntios 6, versículo 12. Quando que eu devo tomar essa decisão? A Bíblia em Hebreus 3, versículo 15 fala assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provação. E em 2 Coríntios 6, 2 diz o seguinte: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então agora, né, tem que ser hoje. Hoje você tem que fazer isso. Então em Mateus 28, 20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas. É o que você está fazendo, estudando a palavra de Deus, você está sendo ensinado. Para quê? Para poder fazer parte do povo de Deus, né? Então a gente tem que aceitar isso. Agora, capítulo 9 pergunta. Quer dizer então do meu passado, quando vivi em desobediência a Deus? Atos 17, versículo 30 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, você está conhecendo a palavra de Deus. Então, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Tem que se arrepender, deixar o pecado.
Porque se ele estiver gostoso, você não faz parte de Deus. É isso que diz a Bíblia. Então não levou Deus o que? Em conta os tempos da ignorância. Agora, com o conhecimento, a gente tem que tomar uma postura. Pergunta 10. O que acontecerá se atendermos a ordem de Jesus? Apocalipse 22, versículo 14 diz o seguinte: teremos direito à árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Mas todos quantos o receberam Jesus na vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. João 1,12 fala sobre isso. Então, a partir desse momento, é um momento de você refletir, de você pensar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver os prazeres, ter dinheiro, tudo, e ser contra Deus? É melhor ser um pobrezinho, ir na igreja todo culto, passar necessidade, mas depois você ter a vida eterna, do que ser um rico e nem ligar para as coisas de Deus. Não se preocupar com Jesus, com as coisas celestiais, viver a vida regalada e não querer saber de Deus, nem agradecer a Deus pela bênção que Ele deu. Então nós devemos assumir uma postura de não querer ser mal, não querer ser egoísta, oportunista, mas querer saber de Deus, das coisas de Deus. Então, sabendo disso tudo, que é necessário a gente pertencer a Deus, ser protegido por Deus através do batismo, nós temos que assumir um compromisso, crer no batismo por imersão, que é por imersão. Não existe essa história de jogar o olhinho na cabeça, nada disso. O batismo é por imersão, é na água, afundar, imergir. E você tem que crer nisso e desejar ser uma nova pessoa. Quem pode mudar os sentimentos, o coração é só Deus. Então, se você crê, você deseja, você também tem que se entregar publicamente a Deus através do batismo, para a Irmandade saber que você é de Jesus, que você quer Jesus, você pertence a Jesus. Então, se é esse seu desejo, peço que você feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Santo Deus, esteja com esse amigo, essa amiga que está fazendo esse estudo e entendeu que precisa ser batizado. Santo Espírito, eu sei que o Senhor está falando no coração dessa pessoa, que ela possa ouvir a sua voz e se entregar totalmente ao Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento, nesse estudo, que é o estudo sobre o batismo, que nós estamos estudando, que é o tema 23, do Ouvindo a Voz de Deus. E obrigado porque você esteve participando comigo até esse momento desse estudo, porque isso é importante para a vida, E como eu sempre finalizo, João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que nós adoremos a Deus em Espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e fique com Deus. Tchau.